Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a Santa Liturgia do dia 5 de outubro, segunda-feira, dia em que a Igreja relembra a grande figura de São Benedito o Negro. Ele era filho de um casal de escravos que tinha sido levado para a ilha da Sicília, no sul da Itália, e tinha se tornado franciscano. E um homem de extrema simplicidade, gostava de trabalhos humildes, inclusive trabalhando na cozinha, depois de ter vivido alguns anos como um ermitão, na solidão, para poder se dedicar à oração e à intimidade pessoal com Deus. Depois, então, segundo uma ordem do Papa da época, ele teve que retornar ao convento e chegou até mesmo a ser o responsável, o superior daquele convento, mesmo ele não sendo sacerdote. Recordamos então, através da figura de São Benedito, a simplicidade franciscana, aquele amor à pobreza, porque a pessoa de Jesus, ele é a única riqueza que basta e que cobre todas as necessidades. O Evangelho de hoje é de São Lucas, do capítulo 10, tem um trecho belíssimo da parábola do bom samaritano. Vamos recordar: um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E aqui, esta pergunta sobre a vida eterna, como outras semelhantes, não diz somente como se faz para chegar ao paraíso, mas como se faz para viver uma vida aqui já na terra de qualidade elevada, que possa responder ao desejo infinito do coração de viver com beleza, com significado, procurando então como é que se pode passar o tempo nesta terra de uma maneira tão boa e tão bonita, que vai abrindo o caminho para que no dia final possamos chegar também ao paraíso, a vida eterna no sentido como nós entendemos atualmente. E Jesus lhe devolve a pergunta: como é que você acha? O que é que você vê nas Escrituras? Já que ele era um mestre entendido muito nas Escrituras. E ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele mestre da lei que estava falando com Jesus certamente fez uma síntese brilhante de todo o Antigo Testamento, especialmente do livro do Deuteronômio, de onde são tiradas estas palavras. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, porque deu uma resposta na qual a relação com Deus envolve toda a pessoa, na totalidade da sua existência humana, toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua inteligência. Quer dizer, você responde a Deus com a totalidade da sua pessoa, não somente as emoções, não somente um aspecto, o sentimento, não somente a inteligência, tudo. Então eu com tudo te respondo, para e ao próximo como a ti mesmo. Isto é a síntese que o próprio Jesus repete diversas vezes ao longo do Evangelho. Mas depois que Jesus lhe disse que faze isto e viverás com plenitude, então ele perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? É claro que ele sabia, mas quis perguntar só para ir complicando um pouco o diálogo. E Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu um homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu
e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. E no dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. E Jesus disse a ele, mas está dizendo a mim e também está dizendo a você hoje: vai e faz a mesma coisa do que aquele samaritano. E só para recordar, os samaritanos eram considerados um povo que tinha se misturado com os pagãos e que, portanto, tinha traído um pouco a antiga aliança. Era considerado um povo de gente impura, mas foi o único que teve compaixão. Os outros passaram, viram e continuaram o caminho, passando do outro lado da rua. Mas o samaritano viu e teve compaixão e aproximou-se dele e fez curativos e cuidou. Só quero recordar que o Papa Francisco, que acaba de publicar, foi publicada ontem oficialmente no Vaticano, a encíclica intitulada Todos Irmãos. Ele logo no 2º capítulo, depois de ter feito o 1º capítulo de introdução, fazendo um apanhado de como vivemos num mundo em que cada um cuida de si, com muita desatenção, pouca compaixão pelos sofredores, etc. É como se cada um tivesse que correr atrás exclusivamente dos seus próprios interesses e os outros, cada um que se vira e tal e tal. Depois de ter feito uma descrição muito interessante a nível do mundo inteiro, não somente das nossas comunidades, mas daquilo que acontece por este mundo tão complicado dos dias de hoje. Então ele, no 2º capítulo, relata e comenta esta parábola de Jesus, recomendando que nós também tenhamos uma atitude de compaixão para com os sofredores do nosso tempo. É um evangelho muito bonito que vai criando em quem o acolhe e o valoriza, porque vem do próprio Jesus, que é Filho de Deus e que habita entre nós e que deu sua vida a nós, porque Ele teve compaixão conosco e pede que nós tenhamos uma compaixão semelhante com as outras pessoas e de maneira especial com aqueles que mais sofrem. Então, esta parábola nos é recomendada para que nós tenhamos uma atitude semelhante à de Jesus, que aquela compaixão que Ele teve conosco, nós tenhamos também com as outras pessoas. E assim, nós podemos criar uma mentalidade que se distancia e se torna diferente, bem marcadamente diferente da mentalidade comum que hoje tende a dominar a cabeça e o coração de todo mundo em todos os lugares. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.